Hoje nós vamos fazer um paralelo aqui entre dois textos e dois personagens bíblicos. Vamos parafrasear aqui, lendo o texto de Lucas 15, primeiramente. Nós vamos ler o verso 11 até o verso 13. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José e o filho pródigo. Qual a conexão que existe entre esses dois personagens e que aconteceu na vida deles, que pode ser comparado aqui, para entendermos nessa noite que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas. Evangelho de Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Agora nós vamos ler Gênesis 37, verso 23. Gênesis 37, verso 23. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele. E eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. Pai, nós somos gratos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Estamos aqui reunidos, Senhor, para adorar o Teu santo nome. E nós oramos, Pai, nessa noite para que o Teu Espírito Santo, Deus, Ele ministre aos nossos corações, que a Tua presença, Senhor, tome este lugar, esse ambiente, que a mesma glória, Senhor, que estava em meio à adoração, permaneça no nosso meio, trazendo quebrantamento, falando aos nossos corações, Pai. Que seja uma noite preciosa, Senhor. Que o Teu Espírito alcance não só os que aqui estão, mas aqueles que estão ouvindo através, Senhor Deus, da live, ou ouvirão em outro momento, Pai. Que eles sejam impactados, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor, ministrados, ó Deus. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, Papai, e oramos para que tudo aquilo, Papai, que se opõe a este culto nessa noite, Senhor Deus, cesse em nome de Jesus, Pai, seja anulado em nome de Jesus, e que tão somente o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar conosco aqui em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Meus irmãos, a passagem do filho pródigo é uma passagem bastante conhecida, obrigado, de quase todos nós aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele traz a alusão dessa parábola, falando um pouquinho sobre ela, e ela vem também, não de forma isolada, mas ela vem ali também complementada por outras parábolas, né, que é da ovelha perdida, e também falando um pouquinho sobre a dracma. E é uma história bastante conhecida de um menino que não era comum naquela época, e não é até os dias de hoje, né? Geralmente o pai deixa a herança para o filho quando morre, né? Mas naquele momento ele pediu a sua parte ainda em vida. E hoje isso é comum acontecer, né? Infelizmente aí a gente sempre se faz presente, né, nos velórios sempre que a gente pode. E muitos deles a gente já presenciou no próprio velório os filhos brigando já, né, por aquilo que o pai estava deixando. E o interessante é que grande parte das vezes não é muita coisa que está ficando, né? Às vezes é um valor praticamente risório, mas as pessoas acabam brigando ali por várias motivações. E esse menino pediu para o pai a parte da herança que lhe cabia. Ele saiu de casa, preste atenção nessa frase que vai falar depois o que exatamente queremos ministrar nessa noite. O filho sai de casa e ele pega aquele recurso e ele vai e gasta todo aquele recurso.
Quando ele não tem mais recurso e ele não tem mais o que comer, ele vai trabalhar em um local onde ele vai comer a comida dos porcos ali, né? E quando ele olha para aquela comida, ele fala: meu Deus, lá na casa do meu pai, quem trabalha para o meu pai tem comida melhor do que essa aqui, eu vou ter que comer comida de porcos. E aí a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, irmãos, ele é recebido pelo seu pai com muita alegria. Seu pai o recebe bem. O irmão fica indignado porque o pai recebeu ele bem, né? Ele não queria que o pai recebesse o seu irmão. E o pai diz assim: meu filho, teu irmão estava morto, foi achado. Aí nós vamos para Gênesis 37, nós vamos ver a história de um sonhador. A história do José. José que chega um dia para os irmãos e diz assim: olha, o negócio é o seguinte. Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi alguns feixes e eles se dobravam diante de mim. E aí o irmão já recebeu uma interpretação ali e falou: peraí. Você está dizendo que nós somos esses feixes, os irmãos mais velhos, nós vamos se dobrar diante de você. Pois é, e o sol e a lua também. O pai e a mãe também. Os irmãos ficam indignados. E ali é preciso entender que havia uma coalizão ali, familiar, porque José não era filho da mesma mãe, então tinha aquela, né? E ali os irmãos tentaram matar ele. Aí Rubem foi lá e falou assim: não, peraí, não vamos matar o José, vamos jogar ele numa cova. Ele foi jogado numa cova. Estava passando ali um pessoal que trabalhava com vendas e acabaram comprando ele. Bom, quando nós conectamos esses dois textos, nós vamos perceber aqui um ciclo profético de queda, de identidade e de exaltação. O primeiro elemento que nós vamos observar aqui nessa noite é que ambos saem da casa do pai, mas por caminhos diferentes. O filho pródigo, ele sai por rebeldia, mas José é tirado da sua casa por injustiça. Agora aqui, irmãos, nós vamos ver um ambiente de identidade. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava falando ao meu coração, porque você começa a imaginar comigo. Hoje você está aqui, quanta gente você já conheceu de Santa Terezinha, que foi embora para o Mato Grosso, que foi embora para Santa Catarina, que foi embora para o Rio Grande do Sul, que foi embora para o Paraguai, que foi embora para várias cidades, né? Inclusive eu, não sei nem quantas cidades eu já tive, já morando, e já voltei para Santa Terezinha. E ao final, sempre acaba retornando. Algumas vão por propósito, e é Deus quem direciona, e algumas vão, como a gente diz naquele ditado chulo, né? Mais popular, que diz: vai bater cabeça, né? O meu finado pai dizia assim: fica dando murro em ponta de faca. A pessoa vai sem direção nenhuma, ela vai porque ela acha que lá o outro deu certo, para ela vai dar também. E aí, irmãos, na verdade não é bem assim. Talvez deu certo para o outro, e às vezes o outro tem uma profissão, tem um ofício, às vezes, né, não tem um filho pequeno, aí vai o outro lá, às vezes, né, bater cabeça lá, e quando vê, está totalmente fora do propósito. E quando a gente sai, a gente vai encontrar uma coisa. Quando você sai da sua cidade, a primeira coisa, perto daqui, por exemplo, Paraguai, nós participamos de uma festa lá no Paraguai, em que tinha comida típica paraguaia, era tudo comida típica paraguaia. E aí, como eu sou um bom degustador, eu experimentei um pouquinho de cada, né, só para ter aquela experiência de dizer: olha, eu provei as comidas típicas do Paraguai. E tinha algumas que de fato, irmãos, eram muito saborosas. Mas tinha umas que eram muito diferentes do nosso contexto. Então você se vê num outro país, uma outra realidade, uma outra identidade, uma outra cultura diferente, totalmente diferente. Eu estive na Bahia, e aí lá tem um lugar chamado Bodógramo, que é só carne de bode, bode assado, tem a dobradinha do bode, né? Irmãos, é fantástico.
E eu tive a oportunidade também de experimentar, né, degustar o bode assado, né, com queijo. Fica aí a recomendação, uma delícia. E lá é muito comum. Lá as pessoas não dizem assim, vamos ali comprar um colchão mole, vamos ali comprar um bife. Lá o pessoal fala assim, vamos ali comprar um pedaço de bode, né? Irmãos, vamos lá no mercado, é bode. Eu estava lá na fila, né? A gente na fila para comprar carne. A gente ia fazer um churrasquinho lá. E aí, irmão, parecia que só nós ia comprar carne de gado. O povo estava tudo lá comprando bode, né? E a gente lá. E como eu gosto de dobradinha, eu disse assim para o pastor, eu vou experimentar a dobradinha aqui. Ele falou assim, pastor, não faz isso. Ele falou assim, olha, a dobradinha nossa aqui, ela é diferente do sulista. Lá eles chamam a gente de sulista, né? Aqui ela é mais apimentada, aqui ela é bem mais apimentada. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar aqui 5 dias. Você vai comer, certamente ela vai estragar o seu estômago. E aí para onde a gente vai não tem muitos banheiros, porque é sertão, né? E aí você pode passar um certo constrangimento, né? Então eu te indicaria que você não provasse. Prova o bode assado. E aí eu provei o bode assado, uma delícia. Mas sabe o que Deus me levou a pensar? Como às vezes é o coração e a mente e o que estão passando as pessoas como os venezuelanos, que a todo instante chegam milhares no Brasil e por todo o mundo, de pessoas fugindo da fome. E aí nós começamos a pensar, irmãos, é por isso que a Bíblia ela fala assim, cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque às vezes nós olhamos, irmãos, você imagina uma pessoa que lá estava trabalhando, tinha sua família, sua rotina. Muitos tiveram que vir primeiro, deixar a família para encontrar recursos, para depois voltar a buscar a família. Hoje estão fora do seu país, perderam a sua cultura, a sua identidade, hoje estão numa outra cultura, é um outro povo. Por mais que o Brasil seja acolhedor, porque o nosso país, irmãos, ele é um país acolhedor. A gente olha para Foz do Iguaçu ali, tem todas as etnias, tem Foz do Iguaçu ali. Inclusive a segunda colônia, a maior colônia árabe do Brasil está em Foz do Iguaçu. Então Foz do Iguaçu é uma mãe para todos os povos. Mas olhando agora no sentido espiritual, nós começamos a olhar, irmãos, como que fica a identidade dessas pessoas? E muitos tiveram, irmãos, eles não estão vindo porque eles querem. Eles estão sendo empurrados para sair do seu lugar, para ir buscar um recurso maior. José ele foi arrancado. José não pediu para sair de casa. José amava o seu pai porque ele era mimado pelo pai dele. E aqui está um ensino muito forte para nós. Para quem tem mais de um filho, às vezes a preferência por um filho, irmãos, pode gerar um sério desgaste. Porque Jacó, ele amava mais a José. E às vezes, né, a gente encontrar esse equilíbrio entre os filhos. Já viu aqueles videozinhos que rola por aí? Que a pessoa fala, mãe, qual que é teu filho preferido? Aí a mãe fala assim, nenhum, é tudo igual. E qual que é a senha da internet aqui de casa? E de repente a mãe lá, Carlos, ela escolhe um dos filhos para colocar, e tinha mais 3, 4, né? Aí ela não quer dizer que ela tem um preferido, né? Lá em casa a minha irmã diz que eu sou o preferido da minha mãe, né? Aí eu digo para ela, não, mas é que eu sou o único filho homem, né? Ela teve o restante só mulher, e aí só tem eu de filho homem. Eu falei, então é natural que ela tenha esse apreço, né? Mas aqui nós já encontramos, irmãos, isso que é muito sério, porque isso causou essa revolta nos outros irmãos de José. Bom, eu estava pensando um pouquinho também sobre, além dos nossos irmãos venezuelanos, sobre a menina que estava na casa de Naamã. Aquela menina que foi arrancada da sua cultura, deixou para trás os seus brinquedos, seus materiais escolares e foi levada como escrava para uma casa.
em um lugar, em um mundo totalmente estranho. Essa menina estava na casa de Naamã, irmãos, e mesmo sendo escrava, ela deu uma direção para Naamã ser curado. Ela não olhou para aquilo que havia acontecido com ela. Sabe por quê? Uma coisa, irmãos, é o que as pessoas te dão. Outra coisa é o que você dá. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Vou exemplificar aqui. Alguém pode te destruir com palavras de baixo calão no trânsito e você simplesmente olhar para a pessoa e dizer assim: Deus te abençoe. Não, mas peraí, pastor, eu tenho que revidar. Não, irmãos, aquela pessoa falou que estava no coração dela. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ela deu aquilo que ela tinha e você vai dar aquilo que você tem. Aleluia! E você que está aqui nessa noite, você tem Jesus, porque você veio cultuar a esse Jesus. Quando eu desço ao nível daquela pessoa, eu me comparo a ela. Aquilo que eu mais critiquei, eu me torno. Quando Neemias estava reconstruindo, melhor dizendo, disseram assim: Neemias desce. Ele dizia: eu não posso descer. Eu estou fazendo uma obra, eu não posso parar. Irmão, quantas vezes disseram tantas coisas a respeito dessa igreja, a respeito da minha vida, da minha casa, como se pensando que eu iria revidar ou que eu iria descer. E simplesmente, irmãos, eu continuei porque eu estou fazendo uma obra. Às vezes nós passamos por um processo, irmãos, de quebra de ego. Quando saímos da casa ou quando somos arrancados de onde estamos. Porque às vezes Deus nos tira do conforto. Tem hora que às vezes a gente sai na loucura, né? A gente deixa alguma coisa para trás na loucura. Mas tem hora que é Deus que tira. Sabe? É Deus trabalhar o nosso ego. Nem toda saída da casa é igual. Um sai por rebeldia e uns são tirados. Mas Deus usa todas para um propósito maior. Aleluia. Então nós aprendemos aqui no primeiro elemento que ambos saíram de casa, mas por caminhos diferentes. O filho pródigo saiu por rebeldia, mas José foi tirado com injustiça. A segunda lição que temos aqui nessa noite desse texto é que a roupa revela a identidade. E a perda dela também. José teve a sua roupa arrancada, lembra? Quando ele chegou lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar viu José, né? Viu o novinho lá. Ela já era uma coroa, né? Falou: pronto, né? Potifar está ocupado com as coisas de Faraó. E eu vou convencer esse novinho aqui. Só que ela não sabia que o novinho, irmãos, era um homem de Deus. Aí quando José sai com aquela túnica bonita que o pai tinha dado, e ele sai com ela, né? Ela pega um pedaço da túnica lá, e diz: agora eu vou provar para Potifar que esse homem tentou me seduzir. Então José, ele teve a sua roupa arrancada. Isso fala da identidade que foi ferida. E agora aqui, irmãos, aperta o cinto. Quantas vezes você ouviu, talvez do próprio pai, da própria mãe, ou de pessoas que eram referências na sua vida, que disseram assim: olha, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai ser ninguém. Você não consegue. Você não serve para nada. Você. Olha o filho da fulana. Olha a filha do ciclano. Olha como ele é. Comparou muitas vezes você com pessoas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, do fundo do meu coração. Jamais compare os seus filhos. Não olhe para o filho do outro e diga assim: ai, meu filho, ó, viu lá, o fulano tirou 100, ó, você tirou 70. Não, irmão, isso dói. Porque nós temos uma coisa chamada identidade. E que Deus deu para cada um de nós. RG, está lá, ó, a tua digital. Cada um temos uma. Nunca compare um filho com outro. Cada filho tem o seu nível, o seu processo. Eu vou falar uma coisa aqui que as mães vão ficar bravas comigo. Eu vou falar.
Às vezes, um filho vai amar comer ovo, o outro não vai. O outro gosta da bistequinha de porco. O outro gosta da carninha de gado. O outro gosta do peixe. Aí a gente que é pai, a gente que é mãe, o que a gente faz? Eu fui criado assim. Eu fui criado assim também, irmãos. A gente põe na mesa e fala, come quem quiser, a hora que tiver fome, come. Todo mundo vai comer o que tem. Aí o que gosta come, o que não gosta não come. Aí a gente acha que está tudo certo. O tempo vai passar, esses filhos vão crescer. E a gente esqueceu de uma coisa, que eles têm uma identidade. E que existe uma vontade própria ali. Lá em casa, as meninas pouco comem carne, proteína, né? A Maria come muito ovo. É uma lagartinha. E a Ana come também. Mas ela gosta mais do nuggets. Ou do peixinho. O que a Jussi faz? A Jussi vai lá e prepara o que ela gosta e o que ela gosta. O que isso representa, irmãos? Toda vez que elas sentarem na mesa, elas vão olhar para a mãe, elas vão dizer assim, eu sou amada. Que a minha mãe me entende, e ela entende que não é porque eu não gosto, porque eu não quero. É que eu vou adquirir, eu estou crescendo, eu estou adquirindo as minhas próprias vontades, os meus próprios gostos. E o José estava nesse ambiente, irmãos. Esse ambiente onde a identidade dele havia sido ferida. E quantas pessoas hoje, irmãos, na sua fase adulta, que tiveram a sua roupa arrancada, a sua identidade ferida. Alguém que estava sobre a sua vida, que tinha sobre a sua vida uma liderança ou uma paternidade, não foram fiel naquilo que Deus havia depositado. Arrancaram a roupa no sentido de ferir a sua identidade. Irmãos, quantas pessoas que têm potencial que hoje era para estar voando. Pessoas com grande capacidade, mas um dia alguém apontou o dedo e disse, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai ser ninguém. E o que mais impacta a gente, aleluia, é que aquela criança acreditou que ela não chegaria e que ela não seria ninguém. Ela teve ali a sua roupa arrancada, a sua túnica foi arrancada, a sua identidade foi ferida. Então muitas das coisas que nós vivemos hoje enquanto adultos são retratos da nossa infância. E aí alguém diz assim, vai tratar um adulto hoje, vai tratar só o agora. Não tem como. Não tem como você sentar com alguém sem entender a história dele, irmãos. Porque coisas que foram, gatilhos que foram disparados hoje, são retratos daquilo que aconteceu lá atrás. Quantas coisas, irmãos. Isso aqui não está nem no que eu ia pregar aqui, irmãos. É outra coisa, aqui é uma passagem do Espírito Santo só por aqui. Talvez alguém que está assistindo a live, talvez alguém que vai ouvir essa mensagem. Mas o fato é, irmãos, que em tudo isso, nós vamos ver o texto de Lucas. O pródigo recebendo uma roupa nova. O pródigo recebendo uma identidade restaurada. Aleluia. Deus permite às vezes uma identidade ser quebrada, para que então, irmãos, ela seja restaurada de forma mais profunda. O Senhor permitiu o filho pródigo pegar o dinheiro e ir embora. Só que quando ele volta, irmãos, ele descobre uma coisa que talvez a vida inteira ele não tinha observado. Que um pai o esperava. E que de fato um pai o amava. A Bíblia diz que quando o filho pródigo volta, irmãos, não é ele que vai até o pai, mas é o pai que vai até o filho. A Bíblia diz que o pai sai de encontro ao seu filho. E no momento que ele chega, ele já começa o processo de restauração. Antes do perdão, irmãos, ele já começa com a restauração. O pai diz assim, olha, traz uma roupa nova. Traz um anel novo. Outra hora eu vou falar do anel, que hoje não vai dar tempo. Ele diz assim, traz um calçado novo.
O pai estava dizendo, a partir de hoje, irmão, sua identidade não é mais de um filho bastardo, de um filho órfão. Aleluia. Agora você tem uma roupa. Agora você tem uma identidade. Agora eu vou te dar um anel, porque o anel traz autoridade. E agora você tem um calçado novo, porque agora, a partir de agora, é um novo caminhar. É um novo andar. Aleluia. Quando Deus, irmãos, Ele restaura uma identidade, quando Ele cura uma ferida, Ele traz um novo começo. Aleluia. A Bíblia diz que as coisas passadas, elas ficam para trás e agora tudo se faz novo. Aleluia. A terceira lição é que do fundo do poço, irmãos, eles foram do fundo do poço ao chiqueiro. José sai do poço e vai para a prisão. O pródigo vai para o nível mais baixo, irmãos, com os porcos. Só que olha que interessante, ambos chegam ao fundo. Ambos chegaram ao fundo. Só que o fundo não é o fim, irmãos. É o lugar onde o processo muda. Aleluia. Na prisão, José interpreta os sonhos. O filho pródigo cai em si mesmo. E qual é a lição que temos, pastor? É que o despertar acontece no lugar mais improvável. José está lá na prisão. Ele diz para o copeiro, ó, quando você chegar lá, você lembra de mim. A Bíblia diz que ele fez o quê? Esqueceu do Zezinho. Passou 2 anos, ele foi se lembrar. Quando o rei teve um sonho, ele disse, Faraó teve um sonho, ele disse, tem um cara que vai interpretar esse sonho aí. O que isso fala? Muitas vezes nós temos colocado a nossa confiança em homens, né? Se o copeiro tivesse lembrado de José, José seria só um servo. Mas às vezes Deus fecha o coração do faraó, porque Deus não queria que José fosse só um servo, Deus queria que José fosse governador. Aleluia. É por isso que precisamos entender que se Deus está no controle da nossa vida, tem porta que é Deus que fecha, irmãos, e está tudo certo, Deus continua sendo Deus. Tem porta que Deus fecha porque Deus não nos quer apenas como servo, mas Ele quer nos ver governando. Aleluia. Tem hora que a gente vai ouvir uns não, irmãos, e a gente vai ficar indignado. Mas eu tenho aprendido com Deus, irmãos, que Deus às vezes Ele endurece o coração do faraó, para o faraó dizer não, para alguma situação olhar para nós e dizer não. E aí a gente fica, né, apreensivo, dizendo, mas eu orei, eu profetizei, meu Deus, e não está acontecendo. Aí Deus está fechando o coração do faraó, aleluia, porque não é como servo, é como governante. O despertar acontece no lugar mais improvável. De José foi na prisão, e do filho pródigo, irmãos, foi no fundo do poço. A quarta lição é de que a restauração vai além do esperado. José sai direto da prisão e vai para o governo do Egito. O pródigo sai do chiqueiro e vai direto para a mesa do pai. Isso aqui, irmãos, indigna muita gente. Quando o pai falou assim, não, agora você vai sentar na mesa, você vai comer, o irmão do filho pródigo, irmãos, ele ficou indignado. Ele falou, como é que você vai colocar esse cara na mesa, um cara que estava tudo errado, e eu nunca, tu me deu um cabrito para matar e comer com os meus amigos. Aí o pai diz assim, olha, comeu porque você não quis, estava aí, tudo que é meu é teu. Isso quebra a nossa lógica humana, né, irmãos? Quando Davi manda Ziba chamar Mefibosete, está lá, e aí a Bíblia diz que o que aconteceu? O rei, aleluia, quem? O rei se lembrou de Mefibosete. Quando o rei se lembra de Mefibosete, ele manda Ziba buscar Mefibosete. Quando Mefibosete entra, aleluia, ele já entra com a identidade tudo ferida.
Ele tinha o quê? Complexo de rejeição, porque ele foi rejeitado. Ele se sentia e não tinha de fato paternidade, porque o pai Jonatas tinha morrido e o avô Saul tinha morrido. Ele tem vários complexos dentro dele, várias batalhas emocionais dentro dele, irmãos. Quando ele chega diante do rei, ele diz assim para o rei. Quando o rei olha para ele, Mefibosete olha para o rei e diz assim: olha, o que você quer comigo? A mensagem ali, o texto bíblico, ele dá um ar de uma resposta ríspida de Mefibosete. Porque de fato ele estava pensando assim que o rei ia mandar matar ele. Porque ele era neto de Saul. Aí ele diz assim: o que você quer comigo? Eu sou um cão morto. O que ele estava dizendo? Nem liga para mim. Eu não vou poder fazer nada contra você. Eu não vou investir contra você. Eu não vou tentar tomar o teu trono. Embora eu seja neto de Saul, tenha sangue real, mas eu não quero nenhum tipo de rebeldia. Eu não quero nenhum tipo de usurpação. Não liga para mim, eu sou um cão morto. Eu não valo nem um centavo. Ninguém olha para mim. Então, rei, não se preocupa comigo, que eu não represento nenhum tipo de perigo para o seu reino. Aí quando ele entra com esse sentimento, com essa fala, com esses complexos dentro dele, cheio de feridas emocionais, irmãos. Há mais de 20 anos ele estava morando à margem da sociedade. Não podia morar nem dentro do arraial, porque ele era deficiente físico. E aí ele precisava morar fora. Só que quando ele chega, o rei, aleluia, diz assim: Mefibosete, a partir de hoje você vai sentar nessa mesa. A partir de hoje você vai comer o que eu comer. A partir de hoje você vai tomar aquilo que eu tomar. Mas eu sou só um cão morto, rei. Não importa. Sabe por quê? Pega no teu espírito. Quando Deus restaura uma identidade, Ele não te entrega no mesmo lugar. Quando Deus restaura a sua identidade, Deus te reposiciona. Ele não podia continuar em Lodebar com a mesma identidade. A identidade agora está restaurada, mas ele não podia voltar para Lodebar. Aleluia. Porque sempre que Deus for fazer algo, irmãos, Ele não vai te devolver do jeito que você estava. Ele não vai te devolver na condição que você estava. Ele vai te reposicionar acima. Isso aqui não é mensagem para encher o ego de ninguém não, irmãos. É mais para entender que quando Deus restaura, de fato Ele restaura. Aleluia. A quinta lição é que a fome às vezes pode ser um gatilho, irmãos. Tanto na vida do filho pródigo quanto de José, girou em torno de fome. E a Bíblia sempre fala sobre isso como um instrumento de Deus. Por que às vezes vem a escassez? Primeiro, para redirecionar caminhos. Segundo, forçar decisões. Terceiro, cumprir propósitos maiores. Quando Abraão teve fome, o que Abraão fez? Foi para o Egito. Abraão perguntou para Deus? Não. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele quase perdeu a mulher dele e quase perdeu a vida. Olha que interessante, irmãos. Quando Isaac agora já é adulto e outra vez teve fome sobre a terra, o que aconteceu? Isaac ia fazer a mesma coisa. Ele ia descer para o Egito. Mas dessa vez Deus não permitiu. Deus falou assim: não. Você consegue entender que às vezes nós vamos repetindo o ciclo? Aí Isaac falou: eu vou descer para o Egito. Deus falou: não, cava um poço aqui e eu vou te prosperar nesse lugar. Às vezes Deus até permite que Abraão vá para o Egito, mas eu quero dizer para você, irmãos, tem um preço. Às vezes tem um preço. Ah, pastor, eu estou falando com Deus, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero fazer um negócio. Irmãos, ora a Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai encaminhar todas as coisas. Tudo precisa ser na direção de Deus. Abraão foi para o Egito porque teve fome. O que acontece com a gente?
Qual que é o gatilho? Aperta as finanças, o que a gente faz? Tenho que ir embora, né? Vou para os Estados Unidos. Não, vou para o Paraguai, que agora o Paraguai está numa crescente, né? Não, eu estou pensando em ser feliz, eu vou para Santa Catarina. E aí o que a gente faz? Quando a escassez vem, a gente quer fugir dela e quer ir para o Egito. Eu não estou dizendo que pessoas não irão, irmãos, mas elas irão dentro de um propósito. Elas irão dentro da direção de Deus. Porque às vezes, irmãos, a escassez vem disfarçada. E ela vem para roubar o propósito. Eu lembro que no início da igreja aqui, as pessoas diziam assim: pastor, o aluguel aqui é caro. Vamos pegar e vamos alugar uma salinha menor, mais barata, para nós cultuar. E aí eu dizia assim: a gente vai economizar 1 ano de aluguel. Se nós mudar, em 1 ano, Deus vai trazer gente. Então esse 1 ano que nós vamos economizar, daqui 1 ano, essa gente que Deus trouxer não vai mais caber nesse lugar. E aí nós vamos ter que voltar para um lugar maior. Sem contar o transtorno da mudança. Aí eu dizia: não, vamos trabalhar para Deus trazer gente. Vamos orar para Deus trazer gente. Então às vezes a escassez faz o quê, irmãos? Ela aperta a gente. Ela faz a gente parar de ouvir Deus. Aí chega alguém e diz assim: olha, eu estou fazendo tal coisa lá, está dando certo, estou ganhando dinheiro com isso aqui. Aí você fala: não, vou fazer também. Será? Será que é o que Deus tem para você? Às vezes está dando certo por irmão, vai orar a Deus. Vai buscar o coração de Deus. Talvez o poço que Deus tem para você é diferente. Talvez a direção que Deus tem para você é diferente. O que as pessoas não querem hoje é gastar tempo orando, irmãos. Ah, mas para o fulano está dando certo. Glória a Deus que está dando certo para o fulano, irmãos. Mas você tem uma outra capacidade. Você tem um outro talento. Você tem um outro dom. E você precisa investir nisso. Sexto, a restauração de relacionamentos. O José foi traído pelos seus irmãos. Olha que interessante, irmãos. Na restauração, José foi traído pelos próprios irmãos. Mas no contexto contrário, o filho pródigo foi restaurado pelo pai. Que pai é esse? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmãos. O pai que um dia foi rejeitado. O pai que um dia ouviu do filho dizendo assim: dá o que me importa aqui, que o que mais vale para mim é o dinheiro. E eu estou metendo o pé. Estou saindo de casa. O pai que foi rejeitado, irmãos, ele restaurou um filho. A reconciliação vem antes da explicação completa. Irmãos, o amor interrompe o ciclo da culpa. No reino, a restauração não é merecida. Ela é liberada. Aleluia. Ah, pastor, não vou perdoar o fulano porque o fulano me ofendeu. Foi ele que me ofendeu. Foi a minha esposa, foi o meu esposo. Não vou fazer isso porque eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que fiz isso. Ele não merece, ela não merece. No reino não é por mérito. Você que tem Jesus na sua vida que libera. Aleluia. Você que precisa liberar, irmãos, aquilo que Deus colocou dentro de você. Para a gente encerrar, e o mais profundo, sétimo e último. José, depois de tudo, diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus me tornou o bem. Irmãos, todo mal que intentaram contra a sua vida, fica tranquilo, irmãos. Às vezes foi uma plataforma, um impulso que Deus usou para você avançar, para você crescer, para você amadurecer, para você chegar onde Deus quer que você chegue. O erro do filho não anulou o plano do pai. Por mais que às vezes nós estamos em Jesus,
e temos as nossas debilidades, e às vezes até saímos fora do propósito, Deus não tem um plano B em relação a mim e a você. Aquela canção que diz que quem já pisou no Santos dos Santos não vai conhecer outro lugar. A queda virou um caminho de reencontro, tanto a de José quanto a do filho pródigo. Quando eu preparava essa mensagem, Deus trouxe algo no meu coração, que quando eu vivi a pior fase da minha vida, eu tinha um sério problema com meu pai. A gente nunca foi próximo e nunca tivemos um relacionamento saudável. E quando eu falhei e encontrei Jesus, a queda para mim ela virou um reencontro, irmãos, porque eu entendi que eu precisava pedir perdão para meu pai. Eu orava assim, gritando, chorando, e falava: Deus, eu não quero perdoar meu pai, mas eu preciso. E o primeiro dia que eu investi nesse pedido de perdão, me preparei, certo e convicto de que o perdão viria, estaria tudo certo. Eu cheguei e disse assim: Pai, eu queria te pedir perdão porque eu não fui um bom filho e eu não tinha conhecimento disso. Hoje em Jesus eu vejo a vida diferente. Ele baixou a cabeça, escutou o que eu tinha para falar, levantou e saiu. E não falou nada. E eu me frustrei. Porque eu disse assim: Deus, agora você terminou de matar o meu ego. E quem tinha que pedir perdão para mim era ele. E aí eu fiz isso e ele não me respondeu nada. Passado um tempo, e eu insistindo de novo, porque um dia eu fui pregar, irmãos. Eu fui pregar sobre perdão, preparei o sermão. E quando eu fui pregar, o Espírito Santo falou assim: você não pode pregar sobre isso, porque você não vive. Eu abandonei o sermão, me atrapalhei tudo no culto, porque eu não consegui falar, porque eu tinha preparado aquele sermão. Falei sobre Isaías 51, que tinha sido ungido para as boas novas. E o texto fala que ali é Jesus que foi ungido. É o texto que Jesus lê lá no tabernáculo. E aí, no tabernáculo não, perdão, lá no Sinédrio. E eu falei que era Isaías que tinha sido ungido, mas eu atrapalhei tudo. E aí eu investi de novo, irmãos, no pedido de perdão. E ele, meu pai, disse assim para minha mãe: eu acho engraçado, né? Fez tudo o que fez, aprontou tudo que tinha para aprontar, agora simplesmente vai para a igreja dos crentes e daí está tudo certo? Eu disse: é isso mesmo, porque nós conhecemos um pai, irmãos, que vai ao nosso encontro, que restaura uma identidade que um dia foi ferida. Eu cresci cheio de palavras, irmãos, negativas. Você é um vagabundo. Às vezes as pessoas ligavam lá em casa, da escola, para fazer trabalho, alguma coisa, que naquele tempo só tinha telefone fixo. Entenda que eu não estou falando mal do meu pai, eu estou falando do que eu vivi. Meu pai, um homem honesto, foi um baita de um homem. E aí meu pai falava assim: esse vagabundo não mora aqui. E um dia de fato eu me tornei um vagabundo, porque as palavras têm poder. Mas eu encontrei um pai, irmãos, que ele foi ao meu encontro e fez com que o caminho se tornasse um reencontro. Um dia, através do perdão, eu pude olhar para o meu pai, e o que eu nunca tive enquanto criança e adolescente. Meu pai já de idade, eu já com seus 20 e tantos anos, eu chegar, abraçar o meu pai e beijar o meu pai. Falar assim para ele: bênção, pai. Nos últimos anos antes de ele falecer. Sabe, irmãos, eu não tive isso a minha infância inteira, porque eu não conseguia chegar perto dele. Porque quando ele me via, parece que aquilo ativava um gatilho nele. E ele sempre tinha alguma coisa para dizer que eu não era ninguém. Uma cobrança muito excessiva. Eu vivi dentro de uma pressão muito forte. E eu saí muito cedo de casa. Eu com 14 anos, minha filha vai fazer 13, irmãos. Para mim é uma criança. Eu com 14 anos de idade, irmãos, eu viajava para São Paulo, Santa Catarina, levar a mercadoria do Paraguai naqueles ônibus. E quem lembra daquela época, comboio de 1000 ônibus. Eu, um minguerinha pequenininho,
ia e voltava já trabalhando. Um monte de cobrança nas costas. Um monte de palavras que diziam. Só que quando eu encontrei o Senhor, irmãos, Apocalipse 21, parte A do versículo, mudou a minha vida. Porque o Senhor disse assim: eis que eu, Senhor, faço nova todas as coisas. Deus apenas não corrige história, irmãos. Ele redime trajetórias. O José nessa noite representa alguém que foi ferido pela vida. O filho pródigo representa alguém que se feriu pelas próprias escolhas. Uma coisa é você ser ferido. Outra coisa é você procurar suas próprias escolhas. Mas ambos revelam uma verdade. Não importa como você saiu. O propósito de Deus sabe como te encontrar e te reposicionar. Fique de pé em nome de Jesus. Só para nós concluir. Talvez alguém diga: meu Deus, o pai do pastor era um homem ruim. Não era. Quem conheceu ele sabe que ele era um bom homem. Ajudava todo mundo. Muito querido na comunidade. Nunca fez mal para ninguém, um homem honesto. Só que depois que ele faleceu, e eu já ordenado pastor, eu descobri uma coisa que até então eu não conhecia. O Espírito Santo falou assim comigo: lembra que o seu pai perdeu o pai aos 9 anos? O meu avô foi para a guerra e quando ele voltou da guerra ele surtou. E ele passou o restante da vida dele internado em hospitais psiquiátricos. Ele viu muita morte, muita coisa e aquilo mexeu muito com ele. E ele acabou falecendo em um desses hospitais. Meu pai tinha 9 anos, filho mais velho, cuidava dos outros 4 irmãos. A linguagem de amor que ele adotou foi o trabalho. Então meu pai, ele sempre foi provedor. Então ele sempre trabalhava para prover. E Deus falou assim: ninguém pode dar o que não tem. A maneira como seu pai te amava era provendo. Então meu pai sempre procurou não deixar nada faltar. E eu entendi isso em Deus. Que não é que meu pai não me amava. Ele tinha uma linguagem diferente de amor. Ele amava provendo. E aí eu descobri o livro do Gary Chapman, um escritor americano que fala das 5 linguagens do amor. E ele fala que uma das linguagens de amor é a provisão. Alguém vai te amar dizendo assim: olha, leva o guarda-chuva, hein? Pode chover. Alguém vai te amar dizendo assim: olha, você tomou seu remédio hoje? Alguém vai te amar dizendo: olha, não chega tarde, que amanhã você tem que trabalhar, você tem que ir para a escola. Alguém vai te amar fazendo uma comida e colocando ali, dizendo assim: olha, eu preparei isso para você. Não existe somente uma linguagem de amor ou de afeto, que às vezes existe a linguagem de amor que é o toque, que muitos de nós gostamos do abraço, do afeto. E tem muita gente hoje que não consegue abraçar justamente porque nunca aprendeu a ser abraçado. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer assim: olha, eu te amo, porque nunca ouviu um eu te amo. Às vezes alguém diz assim: meu pai, minha mãe é muito bruto comigo, são muito secos, não são afetivos, e o pai do fulano, do ciclano ali é diferente. Irmãos, nada disso eu tive na minha infância. Mas um dia eu entendi que eu precisava quebrar esse ciclo. E nunca é tarde. E aí o que eu faço, pastor? Hoje eu abraço, eu digo que eu amo. Eu nunca tive lembrança. Vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Hoje eu quero que você entenda de fato, porque é um culto que Deus falou comigo e eu sei que Ele está trabalhando aqui. Eu estou usando a minha vida aqui para dizer, irmãos, que uma identidade ela pode ser ferida do jeito que for, mas ela pode ser restaurada. Porque o pai está ali com os braços abertos, com a roupinha no cabide, pronta. E eu não lembro de nenhum dia, irmãos, dia dos pais, dia das mães, de nenhuma celebração na escola. Eu não tenho na minha memória. Se tem, foi apagada. De alguém lá. E isso, irmãos, que eu sempre fui participativo. Tudo que tinha na escola eu participava. Eu era muito participativo.
Tinha gincana, eu estava lá. Na época de festa junina, eu estava lá, irmão, dançando quadrilha. E eu estava lá, e eu não tenho nenhum tipo de lembrança deles lá, irmãos. Mas um dia em Cristo, eu quebrei esse ciclo e disse, agora eu vou ser esse pai. Irmãos, eu tenho foto do dia dos pais, eu lá na creche com as meninas, tudo sujo de tinta, com o meu uniforme de pintura. Mas eu estava lá. Porque eu disse aquilo que eu vivi dentro de um lar alcoólatra, irmãos, de brigas e alcoolismo. Um dia eu disse assim, as pessoas falam, pastor, você não bebe por causa da igreja? Não, irmãos. Eu não bebo porque hoje eu sou livre para escolher aquilo que eu faço ou não. E eu disse para Deus um dia, eu disse, Deus, eu não quero que minhas filhas sejam criadas no mesmo ambiente que eu fui, de alcoolismo e de briga. Você pode encerrar esse ciclo. Ah, pastor, mas eu já estou com 50 anos, 80 anos, não importa, irmãos. Aleluia. Você pode romper esse ciclo, para que aqueles que vão caminhar após você possam ter uma vida mais saudável, irmãos. Aleluia. Pode apagar a luz, por favor, lá. Hoje o Senhor quer lançar por terra, irmãos, toda a palavra que foi lançada contrária à sua vida, toda afirmação que foi feita ao seu respeito. Meu Deus, tem uma palavra aqui, irmãos, o Espírito está me movendo aqui. Você, mulher que está aqui nessa noite, que por causa da frustração do casamento dos seus pais, também foi liberado sobre a sua vida que você não teria um casamento saudável. Essa noite o Senhor quer romper com essa palavra sobre o teu casamento. Aleluia, porque diante do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que 3 cordões são mais difíceis de se romper. Quando Cristo está no seu casamento, não tem palavra, aleluia, que prevaleça, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra forjada prevalecerá contra os filhos do Senhor, aleluia. Você vai ser bênção para sua esposa, aleluia, você vai ser bênção para o seu esposo, vocês serão bênção para os seus filhos. Mas alguém disse que não seria. Essa palavra caiu por terra nessa noite em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de bênção sobre o teu casamento. Eu libero uma palavra de bênção sobre a tua história. Eu libero uma palavra de bênção sobre os teus filhos. Eles não serão quem delegaram que eles seriam. Está repreendido em nome de Jesus. Está desconstruído em nome de Jesus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são flecha do Senhor. E nenhuma palavra contrária aos teus filhos prevalecerá, mas estão anuladas pelo poder e o sangue de Jesus. Aleluia. Toda restauração, irmãos, não te posicionará onde você estava, mas o Senhor às vezes vai arrancar de Lodebar, vai arrancar do lugar onde era de sofrimento e vai te trazer de volta para a mesa. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode fazer diferente nessa noite. Aleluia, você pode construir uma história diferente nessa noite. Pastor, venderam o meu sonho. Só que eu quero te contar uma coisa nessa noite, irmãos. A Bíblia diz que o sonho quem deu para José foi Deus. Aleluia, não foi homens. A Bíblia diz que quem deu o sonho para José foi Deus. E se foi Deus, irmãos, que te deu esse sonho, não desiste de sonhar, aleluia. Pastor, estão fazendo tudo para apagar esse sonho. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, José foi e sonhou de novo, aleluia. Estão tentando anular o que Deus tem, começa a sonhar de novo. Começa a buscar de novo, aleluia. Há uma unção de cura nessa noite sobre este lugar, irmãos. Há uma unção de, aleluia, de aliança. Há uma unção curando relacionamentos. Aleluia. Tem gente que vive hoje, mas não se sente capaz.
Você tem alguém como meu Deus, você tem alguém como referência. Você olha para uma mulher e você diz: eu queria ser uma mãe como essa mulher é. Oragassuri karabashai. Você olha para esse alguém e diz: eu quero ser um pai como esse pai é. Aleluia. Você olha para alguém e você diz: eu queria ter aquela família. Quero dizer para você nessa noite, irmãos, que aquilo que Deus depositou sobre a sua vida é único. Ainda que você admire alguém, isso não é errado. Eu quero dizer que você pode viver isso e pode ir além, porque Deus vai te reposicionar acima daquilo que você estava vivendo. Você não só será uma ótima mãe, mas as tuas filhas serão uma ótima mãe. Você não só será um pai abençoado, mas os teus filhos serão homens de Deus abençoados. Aleluia. Alguém disse: você não vai ser, você não vai ser, você não vai ser, você não vai conseguir, você vai parar. Eu disse Filipenses 4,13 na minha Bíblia, ela está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Oh, não há cova que pare o teu sonho, irmãos. Não há poço, não há chiqueiro que te pare, porque tem um Pai, aleluia, que te espera. Hoje também é noite de reconciliação. Tem um Pai com anel novo, tem um Pai com uma veste nova, tem um Pai com uma sandália nova, aleluia, nesta noite, aleluia. Oragassuri karabassuri andarabashai. As irmãs vão adorar o Senhor. Enquanto elas adoram, irmão, começa a falar com Deus, começa a orar, recebe aí no teu espírito essa brisa, aleluia, essa unção que está sobre este lugar, essa glória que está sendo derramada nessa noite, e deixa o Espírito Santo te tocar.